Caminhoneiros vão parar. Não aguentamos mais ser enganados pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Insatisfeitos com Bolsonaro, eles prometem parar o país a partir da segunda-feira, dia 16 de dezembro. Caminhoneiros insatisfeitos com o governo de Jair Bolsonaro prometem parar o país a partir de segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. A afirmação foi feita nesta sexta-feira por Marconi França, líder dos caminhoneiros autônomos. Ele afirmou que pelo menos 70% dos cerca de 4,5 milhões de profissionais autônomos e seletistas vão parar em todo o país. O motivo é a insatisfação da categoria com o governo de Jair Bolsonaro, que, segundo França, não cumpriu o que prometeu aos trabalhadores. O governo não cumpriu nada do que prometeu. O preço do óleo diesel teve 11 altas consecutivas em 2019. Não aguentamos mais ser enganados pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que protege o agronegócio e diz que o caminhoneiro só sabe destruir as rodovias, reclamou França à imprensa. O líder do movimento disse ainda que a duração do protesto não foi definida, ou seja, não se sabe se será prolongado por mais dias. O Movimento Nacional dos Caminhoneiros tem o apoio do presidente da CUT do Rio de Janeiro, Sandro Alex de Oliveira César. O líder sindical destaca que ainda existe um racha na categoria dos caminhoneiros. Cerca de 30% ainda acreditam no governo e no presidente da República, mas nós temos certeza de que vão se conscientizar da necessidade de melhorar condições de trabalho, destacou César. À tarde, o líder dos caminhoneiros foi à sede da Central Única dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, CUT, Rio de Janeiro, onde gravou também um vídeo. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Já quero começar agradecendo aqui ao nosso querido inscrito Vinícius Passos de Oliveira, que como você pode ver nessa imagem foi quem me mandou essa matéria. É como eu sempre digo aqui, e já disse 1 milhão de vezes, se o conteúdo é bom, se você gostou, agradeça aos próprios inscritos, que são eles que me mandam esse tipo de matéria. É nossa união que vai manter esse canal aqui de pé, tanto você assistindo ou você mandando matéria ou contribuindo de alguma forma, isso é o que nos mantém no ar, é de fato uma grande união. Pela plataforma nós já deveríamos ter saído, né? Recentemente nós levamos um strike justamente por falar a verdade. Mas é justamente isso que nos mantém também aqui. Se está incomodando é porque tem que ser falado mesmo, é porque estão deixando de falar. Então é o seguinte, família, graças a Deus, tudo que a gente faz na internet, de bom ou de ruim, fica gravado. Eu acho isso uma coisa muito boa, porque eu vejo muita gente escrota achar que o simples fato de apagar um vídeo vai fazer também aquelas imagens, aquela declaração que o cara deu, sumir da cabeça das pessoas. E se enganam, porque a pessoa ou salvou o vídeo, ou gravou bem na memória o que o cara disse. Isso sempre acontece. Então, quando houve a greve dos caminhoneiros, nós fizemos uma série de vídeos e está no ar aí, graças a Deus. E lá nós deixamos bem claro que a greve não era dos caminhoneiros. A greve começou com os caminhoneiros, mas foi aderida pelo povo brasileiro em geral, a grande maioria. É claro que algumas pessoas, e nós até criticamos também nos vídeos, correram lá para os postos de gasolina para pagar R$10 no litro de gasolina. Foi ridículo, foi vergonhoso. Nós vimos isso, pessoas brigando em filas para conseguir pagar R$10 no litro de gasolina. Inclusive isso deu muita força ao Michel Temer, presidente da época, que ele disse: olha, as pessoas não querem greve não. As pessoas estão nas filas brigando por litros de gasolina, elas estão satisfeitas com o preço, aceitam pagar até o dobro. O Michel Temer disse isso. E nós criticamos isso e dissemos que era vergonhoso, como de fato é. Mas o sistema pega uma porcentagem, né, da população para dar como exemplo, como se fosse todos. A grande maioria estava apoiando e ajudando como podia os caminhoneiros. Muita gente levando alimentos, mostramos isso. Inclusive policiais orando junto com os caminhoneiros, pedindo para que tudo desse certo. Pessoas oferecendo os banheiros das suas casas, banho para os caminhoneiros. Foi uma coisa muito bonita de se ver. Foi uma união do povo brasileiro muito linda de se ver. Agora, infelizmente, os caras escolheram a pior época possível para fazer aquela greve, que foi justamente a época de eleição. O movimento mito para cá, mito para lá já estava aí. Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá. Vai ser o salvador da pátria, estava em alta. E o sistema se aproveitou disso. O sistema passou para as pessoas: olha, não vão aderir a essa greve, parem de apoiar os caminhoneiros, porque isso é um golpe do PT. É o PT que está organizando tudo. E não tinha ninguém por trás dessa greve. Por isso mesmo que ela foi tão desorganizada. Agora, essa nova já é diferente, família. Infelizmente eu tenho que dizer, você já vê a CUT aí por trás disso. Da outra vez os caras até tentaram entrar, tentaram. Mas era uma conscientização da população que precisava realmente parar. Não dava para continuar como estava, como não dá para continuar como está. Mas as pessoas, acreditando nessa falsa mudança que ia ter, foram na onda. E aí eu queria exibir um trechinho de uma novela criada em 1990 pela Rede Manchete. Inclusive o autor da novela tentou
Mostrou pra Globo, mostrou pro SBT, ninguém queria lançar a novela. Aí o cara da Manchete disse, não, eu gostei, eu vou lançar essa novela, que se chamava Pantanal. E 1990, e você vai ver que os caras já falavam também dos mesmos problemas que a gente tá enfrentando agora. Eu quero mostrar isso pra você, veja só. Aí tinha lá a notícia, rombo na Previdência, 2 bilhões de prejuízo. Depois bota a notícia lá, exportação de miúdos de boi, que não era miúdo de boi coisa nenhuma, era filé mignon, entendeu? Mais 1 bilhão. Aí é 1 bilhão pra cá, é bilhão pra lá. E não acontece nada com essa gente. O presidente até que tem razão. Ele diz que não se pode mudar o país da noite pro dia, sem antes mudar a mentalidade do povo. Nesse país, ladrão não pode mais ser herói. Então você vê, família, passa-se os anos e as desculpas são as mesmas. Olha, tá gastando demais com os aposentados, o problema é esse. Tem que acabar com essa previdência, tem que acabar com isso. E mesmo acabando, os problemas continuam. Porque o problema não é o que se gasta com o povo. Não é isso, nunca foi. O presidente Paulo Jegues, e eu digo que ele é o presidente, porque quem manda na economia é quem manda de fato no país. Bolsonaro serve apenas de marioneta, essa é a verdade. Muito pouco poder, quem manda realmente é o Paulo Jegues, Ricardo Boy. E ele aponta como problema do Brasil os brasileiros, os gastos públicos. Esse pouco retorno que nós recebemos por pagar os maiores impostos do mundo, o pouco retorno que eles dão, né, cuidando das cidades, cuidando dos estados. Agora ele diz que esse é o problema e tem que diminuir isso. Quando ele fala diminuir máquina pública, não pense que eles vão diminuir salários deles. Alguma classe de político diminuiu o salário. Deixaram de aumentar o salário deles? Não, né? Perderam algum benefício? Não, né? Então quando ele fala em diminuir máquina pública, ele não está falando em diminuir parlamentares, salário de parlamentares, ele está falando em diminuir os recursos, o retorno que é vindo para o povo. É isso que ele está falando. As pessoas não entendem. É a mesma coisa quando eles falam em privatizações para livre comércio. O que ele está falando é tirar da mão do Estado e dar para 3 ou 4 empresas que vão dar um bom retorno a eles, entende? Um bom retorno a eles. É isso que estão falando ali. Não é aquela coisa de seu Joaquim poder abrir um correio, uma empresa de entregar cartas, entregar encomendas, não. Ele está falando em passar para 3 ou 4 empresas que eles vão escolher e que vai dar um bom retorno para eles ali por debaixo dos panos. É isso que acontece. Aí outra coisa que a gente sempre observa é que você pega a esquerda. A esquerda tem um discurso de colocar a culpa nos mais ricos. Diz, olha, o problema é que se cobra pouco imposto do rico. Então vamos pra cima dos ricos. E aí você pega a direita, que aí culpa os mais pobres. Esse povo que depende muito do governo é o problema. Mas nenhum dos dois lados culpa o que realmente é o problema. O cara que culpa o que de fato é o problema era o cara que era chamado de louco, o Dr. Enéas. Você pega os discursos de Dr. Enéas, qualquer um que você pegar aí, se você for lá no Enéas TV, canal que eu recomendo muito, você vai ver vários discursos de Dr. Enéas e parece que é atual. Ele está falando dos mesmos problemas que a gente está enfrentando agora. Inclusive eu exibi aqui, completo, aquele discurso que ele fez sobre a Previdência, mostrando que não existe déficit nenhum de Previdência, porque já era uma pauta que eles queriam mexer desde aquele tempo. A única coisa que eles nunca falaram, e não chega nem a debater, nem falar com respeito sobre o assunto, é da auditoria da dívida pública. Isso eles nunca falam, eles morrem de medo disso, os dois lados. Nenhum fala, vamos fazer uma auditoria da dívida pública, eles não querem falar nisso. Esse é realmente o problema. Isso é o que leva R$ 4,50 do seu bolso a cada 10 que você coloca. E aí te dizem que você tem que pagar porque você deve. Mas você deve de quê? Você deve de quê? Você pegou dinheiro emprestado? Você não pegou. O governo pegou algum dinheiro e deu algum benefício ao povo? Não. Mas o governo deve e quer que você pague. Agora, entra governo e sai governo e cada um culpa o outro. Você vê o atual governo diz que o problema todo do Brasil foi o PT. Mas o PT realmente foi muito ruim pro Brasil? Foi. Mas já existia crise antes do PT. Pega os discursos do Dr. Enéas, assiste novelas, filmes da época que você vai ver eles falando justamente de crise o tempo todo. Nós estamos diante de uma crise financeira sem precedentes no planeta. Foram o México, a Indonésia, a Rússia e logo será o Brasil. É uma crise sistêmica que decorre de uma atividade especulativa sem nenhum controle. Assim, tomaremos as seguintes medidas. 1. Ruptura com o sistema financeiro internacional. A receita da União é de 10 bilhões de reais por mês. Metade vai para o pagamento de juros. Pois bem, será paralisado temporariamente todo e qualquer pagamento de juros. 2.
o que fazer com o dinheiro dos juros. Só para dar um exemplo, poder-se-iam construir 1 milhão de habitações por mês. Claro que existem outras necessidades para serem atendidas simultaneamente nas áreas de educação e saúde. 3. Ataque brutal ao desemprego. Faremos um investimento maciço na indústria nacional e agricultura, com a diminuição de impostos e das taxas de juros, estimulando a produção nacional, parando de importar alimentos e reduzindo ao mínimo as outras importações. 4. Educação. Traremos a escola pública para o nível de excelência do passado. O professor voltará a ser admirado e respeitado. Receberá a remuneração condigna e não a miséria que recebe atualmente. 5. Saúde. Todos terão acesso a atendimento médico gratuito. Pobre não tem dinheiro para pagar plano de saúde. O profissional de saúde terá um salário digno. 6. O compromisso. Se eu não cumprir qualquer uma dessas metas, no primeiro ano de governo, renunciarei com toda a minha equipe. Os 3 candidatos da imprensa podre são do diálogo interamericano, que visa a destruição dos estados soberanos da América Latina. Nenhum deles mudará nada, porque estão comprometidos lá fora. Meu nome é Enéas. Como é que se muda governo, entra governo, cada um supostamente diferente do outro, e a gente vive com os mesmos problemas? Porque o problema real é a dívida pública. Mas ninguém quer falar sobre isso. Porque falar sobre isso é falar dos donos do planeta. É ir contra os donos do planeta. As 13 famílias que mandam no mundo. Então, meus caros irmãos, a gente tenta fazer um trabalho aqui para conscientizar justamente isso, para que o povo pare de brigar entre as classes. Você vê muita gente falar que, olha, o problema do Brasil, esse atual governo bate muito em cima disso, é a corrupção. A corrupção que é grande. Mas o Dr. Enéas já provou que a corrupção, o que esses caras roubam, que a polícia pegou, desviou tantos milhões e tal, é mesada de trombadinha comparada ao que é oficial. A forma que a gente negocia, a forma que a gente vende, por exemplo, um balde de petróleo e compra o derivado desse petróleo, a gasolina, o óleo diesel, caríssimo, deixando até de refinar aqui mesmo. É a forma que a gente entrega o nióbio, o quantzo, essencial para construir essas placas, chips de computador, tudo que se é de moderno e que se precisa no mundo. A gente entrega o quilo daquilo ali como se fosse infinito, como se brotasse da terra. E como o Dr. Enéas explicou, isso é uma safra só, depois que acabar não tem mais. Então quem tem as melhores reservas poderia ditar o preço, olha, é tanto e acabou. Sem isso não se constrói nada. Mas nós entregamos essa matéria-prima, bruta. Tem países aí como a China comprando lá, justamente para estocar, porque sabe que quando acabar eles vão poder dizer que o preço é tanto e todo mundo vai ter que pagar. E nós nos limitamos a fazer como eles querem, cobrar o que eles querem pagar, e depois comprar os produtos caríssimos pelos olhos da cara. Então como um país pode se desenvolver desse jeito? De fato, tratam todo o Mercosul, a América Latina, como se fosse uma grande fazenda, e nos mantém dessa forma. E aí, para manter esse povo iludido, eles têm que criar inimigos, fantasma, colocar classe contra classe. O pobre acha que o rico paga menos imposto, e o rico acha que o pobre é o problema. Quando, na verdade, você me perdoe o exemplo, mas quando você olha para trás dos dois, você vê um pepino atravessado em cada um. E cada um grita que tem que aumentar o pepino do outro e diminuir o dele. Em vez de passar esse pepino para o governo, olha, resolve com isso aí, esconde isso aí vocês, não nós. Uma coisa muito interessante em todas essas crises é que os bancos, que pertencem às 13 famílias Illuminati, não param de crescer com todas essas crises. E o gado acha tudo interessante. Então, realmente é uma coisa complicada, família. E agora, para encerrar, família, falando sobre essa greve, né, que está marcada aí para dia 16 de dezembro agora, eu não acho que ela vá para frente. Você vê que da outra vez não teve esses avisos na imprensa e agora está tendo, porque agora sim é a CUT que quer promover essa greve. Não vai dar certo. Muita gente ainda quer esperar para ver o governo, acha muito pouco, né, o tempo que ele ficou, e realmente é pouco tempo, um ano só. Mas a gente sabe também que daí não vai sair nada de bom. Guedes entrou não para resolver o problema do Brasil, mas para arrumar um jeito de o Brasil continuar pagando de cabeça baixa essa dívida absurda. Então ele vai diminuir da saúde, educação, de todos os lugares. Ele vai arrumar dinheiro para continuar pagando esse valor absurdo, né? Indo contra até a própria declaração dele. Se o outro governo era tão corrupto, por que honrar compromissos que eles fizeram? Essa é a pergunta que você quebra qualquer bolsonarista. Olha, se o outro governo era tão corrupto, e de fato nós concordamos que era, nada mais justo do que a gente rever esses contratos que eles aceitaram pagar. Só isso que a gente pede, mais nada.
mas você vê que eles não vão fazer isso. Então eu não espero que melhore, mas a maioria da população que não entende disso, não sabe nem o que são as 13 famílias Illuminati, acha que isso aqui é teoria da conspiração, coisa de louco, como sempre, né? A verdade é tido como loucura. Eles vão dar mais um pouco de tempo ao presidente. Além disso, família, a população hoje ela não vai aceitar. Eu disse isso no último vídeo que a gente fez, que aquela greve, se ela por acaso não desse nada, ia ser muito, mas muito ruim para o povo em geral. Não só porque nós perderíamos a greve em si e deixaria o diesel continuaria caro, a gasolina continuaria caro, mas porque as pessoas iam perder a confiança na greve. E é o que vai acontecer agora. Então os caminhoneiros podem ter certeza que se eles fizerem, né, e ainda mais você viu na própria declaração da imprensa, que eles admitem que tem um racha entre eles mesmos, que hoje eles dizem de 30%, mas eu creio que é muito maior, é de 50% a 56% no mínimo. Então podem ter certeza que essa greve não vai pra frente, família. Da outra vez mesmo eu gravei vídeo aqui mostrando eu fazendo compras, coloquei gasolina a mais nos carros, fiz compras aqui pra casa já pra passar um longo período. Mas dessa vez eu não vou fazer nada porque eu sei que essa greve não vai pra frente, meus caros irmãos. Pode ter certeza disso, fiquem tranquilos, porque eu penso que isso não vai pra frente. Muito difícil, só se houver aí um milagre. Mas eu não espero que saia nada de bom não. Eu acredito que eles estão fazendo isso para ver se junta pessoas para ver a reação, né? Mais como teste, mas eu não acredito que isso vá para frente não. Mas enfim, razão para se fazer uma greve já passou de ter. Mas eu tenho certeza que a população não vai apoiar isso agora, nesse momento, ainda vão esperar um pouco mais. E é isso. E os próprios caminhoneiros estão divididos também. Então, família, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Acham que de fato vai ter greve? Acham que não? Deixa aí nos comentários, tá certo? Porque é dessa forma que a gente também vai melhorando a nossa própria opinião. Então vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto!